Vamos falar sobre a notícia que chocou todo mundo aí neste final de semana, que é a guerra lá entre Israel e a Palestina com o ataque do grupo extremista Hamas. Bem, sem qualquer chance de acordo, pelo menos neste momento, entra hoje no terceiro dia a guerra iniciada pelo ataque surpresa do Hamas contra Israel no fim de semana. No último sábado, o grupo extremista lançou mais de 5.000 foguetes a partir da faixa de Gaza, enquanto homens armados invadiram o território israelense por toda a terra, ar e mar e chegaram a sequestrar dezenas de pessoas. Até agora, são mais de 1.200 mortes confirmadas no conflito, 700 em Israel e mais de 400 do lado palestino. Apenas em uma festa rave, promovida aí pelo pai do DJ brasileiro Alok, que reunia milhares de pessoas perto da faixa de Gaza, mais de 250 corpos foram encontrados. A ação do Hamas é considerada a mais violenta dos últimos 50 anos e o governo de Israel disse que o grupo pagará um preço que nunca conheceu. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil contabiliza até o momento 3 brasileiros desaparecidos e um ferido, que é Rafael Zimmermann, e ele já recebeu alta. Ontem, como resposta aos ataques, Israel colocou mais de 100.000 soldados perto da faixa de Gaza. E na manhã de hoje, sirenes foram ouvidas em quase todo o país. O repórter Arthur Coelho traz as últimas informações desse confronto. O principal porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz que as tropas israelenses recuperaram o controle de todas as cidades na fronteira com a faixa de Gaza, território palestino, onde partiu o ataque do último sábado, do fim de semana. O contra-almirante Daniel Hagari diz que os incidentes de confrontos entre tropas e terroristas palestinos nas últimas horas foram isolados. Contudo, há pouco, como você disse, sirenes voltaram a soar em Jerusalém, em Tel Aviv e em outras regiões também sobre o alerta da chegada de foguetes. As forças de Israel estão neste momento com mais de 300.000 soldados da reserva perto de Gaza, na região sul. Você falou de 100.000, os números vão atualizando a todo momento e esse número triplicou. Agora são 300.000 soldados da reserva perto de Gaza, na região sul. Nas últimas horas, os ataques aéreos israelenses destruíram 159 unidades habitacionais em Gaza e danificaram gravemente outras 1.200. Mais de 10 rodovias e estradas foram fechadas na mesma região. Os soldados buscam aí os últimos combatentes do Hamas que se infiltraram na região. Ao menos 20 locais do lado israelense da fronteira, ao redor da faixa de Gaza, contam com a presença da força do exército, a tanques, aeronaves tripuladas e não tripuladas. Segundo o jornal The Times of Israel, que tem atualizado as informações a todo minuto, até agora o número de mortes passa de 1.200 mortes entre as forças israelenses e também integrantes do grupo armado Hamas. Por outro lado, uma rádio israelense divulgou que esse número pode ser bem maior, porque vai atualizando a todo momento. Inclusive disse que este dado é incompreensível e muito maior do que já anunciado. Isso foi uma fonte do alto escalão de Israel que divulgou para esta rádio local. Já os feridos passa de 2.243 em Israel. Já no Hamas, esse número ultrapassa os 2.700. Outro dado preocupante é o de pelo menos 100 pessoas que estão sendo mantidas reféns neste exato momento. Não há um número exato dessas pessoas, mas também a última informação que foi divulgada é que há pessoas do lado de Israel que são mantidas em reféns e há, inclusive, uma tentativa de troca de reféns, mas esta informação não foi divulgada pelo governo de Israel. Vale lembrar que o grupo libanês Hezbollah emitiu um comunicado reivindicando o ataque com mísseis e artilharia a 3 locais de Israel em uma área conhecida como Fazendas Sheba. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou no fim de semana que o país está em estado de guerra e prometeu uma grande operação militar para destruir as forças do Hamas na faixa de Gaza. E a gente tem visto esta operação de fato ao longo de todo este fim de semana. Vamos ouvir aí a fala do primeiro-ministro. O Hamas invadiu o território israelense e matou civis inocentes, incluindo crianças e idosos. O Hamas começou uma guerra brutal e maligna e vamos vencer essa guerra apesar do preço insuportável. Esse é um dia muito difícil para todos nós. O Hamas quer matar a todos nós.
Bem, já por aqui no Brasil, a pedido do Itamaraty, o Ministério da Defesa já deu início a uma operação para repatriar brasileiros que estão nessa área. Ao todo, 6 aeronaves serão enviadas à região. Uma delas, que decolou ontem da base aérea de Natal, já chegou em Roma, na Itália, onde aguarda a autorização para seguir para Israel. O avião é um KC-30 e tem capacidade para transportar 230 pessoas, e a expectativa é de que a primeira lista de repatriados seja divulgada ainda hoje. Mais de 1.200 brasileiros já procuraram a Embaixada do Brasil em Tel Aviv para buscar algum tipo de auxílio. O repórter João Pedro Melo traz atualização a respeito desta ajuda a brasileiros nessa região. Pois é, o KC-30, que é mais conhecido no mundo como o A330, né? Um avião que tem capacidade para 230 passageiros, decolou ontem de Natal e já está em Roma, na Itália. Esse avião deve entrar hoje ou amanhã no espaço aéreo ali de Israel, expectativa de que seja hoje exatamente para buscar esses brasileiros, né? O comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Marcelo Damasceno, explicou pra gente durante o fim de semana como será essa operação. Logicamente, no momento de crise como esse, os transportes terrestres ficam mais difíceis de acesso. Então, se nós decolássemos de manhã, nós teríamos os nossos brasileiros para deslocamentos complicadíssimos durante a madrugada. Então, nós damos chance para que durante as manhãs de cada dia de repatriação, eles possam se deslocar até o aeroporto, dentro dessa coordenação do Ministério das Relações Exteriores, com nossos adis do Ministério da Defesa. Bom, inicialmente, então, essa lista, a primeira lista de repatriados deve ser divulgada hoje e, segundo o comandante da Aeronáutica, inicialmente os aviões serão enviados para Tel Aviv. Depois, caso haja necessidade, outros países poderão ser atendidos. O brigadeiro Marcelo Damasceno afirma ainda o seguinte, que oficiais da Aeronáutica estão trabalhando em conjunto com as embaixadas. Nós estamos, então, com em torno de 6 aeronaves prontas para essa missão, aeronaves com capacidade para 220, 230 passageiros, porque estamos levando também equipes de médicos, psicólogos, para cooperar nesse translado. Aeronaves KC-390, nosso milênio de fabricação nacional, também prontos para decolagem, quando a necessidade for um pouco menor, na faixa de 80 passageiros. E 2 aeronaves cedidas pela presidência, os nossos VC-2, os Embraer 175, também de fabricação nacional, que poderão transportar na faixa de 40 passageiros cada. Então, em função das demandas, nós vamos equacionando esses voos pelo tamanho da aeronave. Pois é, os voos então vão decolar sempre no período da tarde, horário de Israel, com a ideia de facilitar a ida dos brasileiros em segurança até o aeroporto, isso porque nos primeiros dias de conflito esses ataques têm se intensificado na madrugada. Como a gente falou, esse primeiro avião, que é o maior, né, ele tem capacidade aí para 230 passageiros, o A330 deve chegar entre hoje e amanhã lá no espaço aéreo então de Israel para esse resgate de brasileiros. Bem, 12h17, já em Nova York, nos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência para tratar do conflito, mas o encontro terminou sem uma declaração final. Olha, a reunião do Conselho de Segurança da ONU aqui em Nova York sobre o conflito em Israel terminou sem uma declaração final. O encontro foi realizado a portas fechadas, foi presidido pelo Brasil neste domingo. A previsão era de que não haveria mesmo um consenso entre os embaixadores sobre as medidas que a ONU deveria tomar nesse momento. Há expectativa, inclusive, que ao longo dessa semana esse grupo do Conselho de Segurança volte a se reunir. O embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danesi, explicou que o intuito principal da reunião não era, na verdade, qualquer tipo de acordo nesse momento, e sim expor a situação de Israel aos integrantes aqui do Conselho de Segurança. O governo americano anunciou novas medidas com relação ao enfrentamento, está mandando para mais perto de Israel um porta-aviões e também 2 caças, um F-16 e um F-35. O chefe do Pentágono confirmou que essa decisão foi tomada numa demonstração de apoio ao governo israelense. O próprio presidente Joe Biden conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e declarou que os Estados Unidos estão prontos para apoiar de forma incondicional as ações de Israel. 12h18, a gente segue acompanhando o desenrolar dessa guerra, e principalmente no que se diz em relação aos brasileiros, né, que receberão ajuda ou que serão repatriados aí, inclusive na lista a expectativa aí de brasileiros aqui da nossa região, centro-oeste e sul de Minas, que vivem aí
que vivem em Israel, né, nas cidades aí de Israel, e que podem ser repatriados a qualquer momento desta semana.